Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu tô meio sumida, mas a palavra que eu quero compartilhar com você, que o Senhor ministrou no meu coração, é: não apague a luz. Não apague a luz. Esse é o título da palavra de hoje. Tá. Muitas vezes, antes de começar, eu tenho 2 versículos para ler para vocês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado, então o Senhor chamou a Samuel. Esse último versículo, ele é do livro de 1 Samuel, quando Ana deixou Samuel no templo e Eli já estava cego, fisicamente e espiritualmente. E nessa cegueira, ele não estava divertindo os filhos dele. Ofni e Finéias, que eram também sacerdotes do templo, estavam levando as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, Samuel, ele estava deitado e a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Então, o Senhor chamou a Samuel. O que eu quero dizer para você é: não deixe a lâmpada apagar. Maria, mas o que isso significa? O que é essa lâmpada? Por isso eu trouxe o primeiro versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Esse versículo nos responde o que é a lâmpada de Deus. Mas o engraçado é que sempre que o diabo quer mexer com nós, o que ele faz? Ele mexe no que ele consegue, na nossa rotina. Olha só que maravilha. Tá passando por algum problema? Aumentou as coisas que você tem que fazer? Do nada. Do nada surgiu um monte de problema. Do nada surgiu um monte de tarefas, um monte de afazeres, um monte de programação da faculdade, um monte de programação da escola, do colégio, do trabalho. Muitos afazeres. Interessante. Aí, do nada, assim, também, você começou a ficar mais cansado do que o normal, porque você tem muitas tarefas. E aí você não tá conseguindo orar direito, o seu tempo de leitura bíblica diminuiu de repente. Então, eu quero te dizer que isso é uma tentativa do diabo de deixar você no escuro, de fazer a luz se apagar. Mas o que acontece é que esse cansaço, ele vem. E muitas vezes nós esperamos uma vontade, um desejo de ler a Bíblia. Eu não vou ler hoje porque eu estou cansada demais. Eu não vou ler hoje porque... eu não consigo prestar atenção. Eu li tanta coisa o dia inteiro e... não vou ler a Bíblia. Por que fazer isso? A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse sentido de a carne é fraca, de sempre querer a moleza, de não querer se esforçar para fazer as coisas, de não querer se esforçar para buscar as coisas do reino. E nisso nós acabamos ficando no escuro. Não de uma vez. A lâmpada de Deus é como se tivesse uma frequência. Ela começa muito forte, a chama do primeiro amor. Mas com o tempo ela vai perdendo a intensidade. E quando a nossa rotina ela vai ficando mais agitada, nós perdemos a intensidade do relacionamento com Deus. Vai se diminuindo, vai se esfriando. Essa rotina agitada faz com que a lâmpada se apague. Isso aconteceu na minha vida. E eu me senti no escuro. Eu senti como se Deus tivesse me abandonado. Como se Deus não tivesse me ouvindo mais. Mas não que Ele não estivesse, mas porque eu deixei a lâmpada se apagar. Eu deixei quase que ela estivesse com nada. E eu não via Deus. Estava tão no escuro que eu não via Deus. Eu não ouvia Deus. E eu me perguntei e me questionei tanto. Por que Deus tinha deixado essas coisas acontecerem? Por que Deus tinha me deixado no escuro? Por que Deus tinha me abandonado?
Por que eu não tava vendo mais ele? Mas, olha só, o problema nunca esteve em Deus. Eu simplesmente tinha deixado de ler a Bíblia. E o simples fato de não ler a Bíblia me deixou no escuro. Me deixou sem uma direção, sem um caminho. Eu me senti tão perdida. Eu me senti tão cansada, tão exausta mentalmente, tão ansiosa. Foi o ano que eu me senti mais ansiosa em toda a minha vida. Tão ansiosa, tão cansada. Mas tudo porque na minha rotina corrida de cansaços diários, assim, eu não tirei um momento pra Deus. Eu acho incrível, não sei se vocês já repararam, mas mesmo com a rotina corrida, quando a gente tira um tempo pra Deus, parece que as coisas fluem de uma outra forma. E eu fiz as coisas do meu jeito. Não deixei um tempo pra Deus. E eu fui deixada no escuro. Eu fiz tudo o que o diabo queria que eu fizesse pra me afastar de Deus. Fiquei no escuro. Mas a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. Então eu estava dormindo e o Senhor chamou o meu nome. Hoje você pode estar se sentindo dormindo, você pode estar se sentindo como quem não vê Deus. Mas o Senhor chama o seu nome para algo simples. Não deixe a lâmpada apagar. Lê a Bíblia. Ela é a lâmpada que vai te guiar de volta em direção a Deus. É isso. Eu vou estar orando pela sua vida. Que Deus te abençoe e te dê forças para continuar nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, que é cansativo, mas não tem nada melhor do que sentir a paz e o amor do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te dê muita força, muita graça. É o que eu te peço. E é isso. Que Deus te abençoe de verdade, de coração. E até o próximo vídeo.